Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Veloni, eu sou sócio fundador da Stal Telecom e eu tô aqui para mostrar para vocês uma tecnologia com que a gente trabalha, tá? Que é a tecnologia de PBX VoIP, né? PBX SIP. Que são PBX, né, que erroneamente a gente chama de PABX, né, isso já não é mais analógico, é digital, então a gente chama de PBX, que nada mais é do que um PABX já digital, que ele não trabalha mais com aquelas linhas telefônicas, né, você tem que ficar puxando aquele par metálico, ou mesmo você utilizando a sua rede estruturada, você tem que ir lá no Pet Panel colocar o RJ11 e ficar achando qual tomada que é para telefone, né? Qual jack é para telefone, qual jack é para rede, enfim, esse serviço ele roda 100% dentro da sua rede, tá? Ele roda por protocolo IP. Ele é voz sobre IP, então ele é 100% digital, ele é enfim, ele trabalha 100% em cima da sua rede, tá? Na verdade eu trouxe aqui um PBX que eu estou montando aqui só para mostrar para vocês como que isso ele funciona e ele é bom, tá? O Elastix ele é uma distribuição livre, tá? Isso não tem custo, o custo do Elastix você não tem, tá? Então você não precisa comprar o Elastix, aí já está aí o começo de tudo, porque você já não tem gasto com programação, você já não tem gasto com a solução, tá? Você na verdade vai ter o gasto na mão de obra para fazer a instalação dessa solução, e depois disso você vai ter apenas o gasto de operação, tá certo? Então deixa eu só mostrar para vocês aqui como é que funciona, tá? Na verdade eu tenho aqui eu tenho todos os dados dele, quantos ramais eles estão registrados, quantos não estão registrados, quantos ramais na verdade, né, estão logados, quantos troncos estão logados, enfim, você pode colocar quantos troncos você quiser. Se você tem uma empresa que precisa de telefone, sei lá no Belém do Pará, e a sua empresa é aqui, você precisa que o pessoal do Belém do Pará liga para você, não tem problema, é só você pegar, achar uma operadora que faça o serviço de número VoIP em Belém do Pará e você consegue receber essa ligação. Na pior das hipóteses, tá? Se você não não achou nenhuma operadora que faça esse tipo de serviço lá, conversa com a gente tem uma solução que você aluga, você compra uma linha lá no Belém do Pará, a gente coloca um conversor de mídia e você consegue conectar essa linha pelo tronco sem problema nenhum, tá certo? Você consegue receber as ligações sem problema nenhum. Então vamos lá, aqui é o sistema, né? Enfim, eu vou mostrar já bem rapidinho o que é o PBX, o que ele faz. Aqui eu tenho as extensões, isso é um número ilimitado de extensões, eu posso colocar quantas extensões eu quiser, tá? Aqui a gente está usando 2 números, mas posso usar 3, posso usar 4, posso usar 5 números, o ideal é de 2 a 4 números, tá? Então você tendo 9.999 ramais, pô, é difícil você ter nem grandes corporações tem todo esse número de ramal, tá? Aqui porque aqui tem fila de clientes, realmente a gente montou um ramal aqui para ele redirecionar para a fila de clientes. Aqui é o meu ramal, o ramal físico que eu tenho na bancada, o ramal do meu sócio o Marcelo Martins é um outro ramal que está aqui na bancada, e o ramal de computador, que é esse ramal de softphone. Eu poderia registrar os dois, certo? Fazer o registro de 2 ramais sem problema algum. Por exemplo, esse 20 está registrado na minha bancada e no meu computador. A partir do momento que ligarem para o 20, ele vai tocar nos 2 telefones, tá? Poderia ter feito isso, não tem problema, mas eu preferi o 22 e o 20, tá? Porque eu consigo atender mais clientes, né? Então se um estiver ligando aqui, o outro liga aqui, eu peço um minutinho, resolvo a situação e já está no outro, tá? Eu não preciso ficar
trocando de linha no próprio programa, tá certo? Então quer dizer, se eu pegar aqui esse ramal que está configurado é o Diogo computador, é o 22, se eu pegar e discar no 20, ele vai tocar aqui na minha bancada, quer ver só? Olha lá, ele vai começar a tocar na minha bancada, tá certo? Olha lá, na minha bancada tá aparecendo, o telefone tem um identificador de chamada, tá aparecendo que é Diogo Veloni que tá chamando do ramal 22. Se eu fizer ao contrário, eu posso fazer isso daqui também. Eu vou ligar do meu ramal de mesa para o ramal do computador, então é 20. Se eu ligar, ele vai aparecer aqui na tela que o ramal perdão, eu disquei 20 aqui, eu tenho que discar 22, que é esse ramal. Se eu discar 22, ele vai tocar aqui na tela falando que o ramal 20 tá ligando. Olha lá, ele está recebendo uma ligação de Diogo Veloni, ramal 20, tá? E isso você pode colocar dentro da sua empresa e não precisa ser tudo no mesmo prédio, tá? Você pode espalhar isso para onde tem internet. Então é aí que a gente fala, se você tem uma filial e você tem uma matriz, você pode redirecionar tudo para sua matriz, e isso é muito bom, reduz custos, tá? Isso você consegue reduzir os custos, tá? Enfim, aqui tem mais algumas coisinhas legais que dá para mostrar para vocês, que são as filas. Se você tem um tipo de atendimento que você precisa de fila, as ligações elas fiquem em fila, a partir do momento que a pessoa liga, ela entra numa fila de espera, o Elastix a gente consegue fazer isso para você. Eu tenho uma fila de atendimento aqui, o IVR, tá? Eu tô mostrando o básico para vocês, para mostrar quão bom é a ferramenta e quanto a gente consegue trabalhar em cima disso daqui. O IVR nada mais é do que aquela URA, sabe aquela URA, a mulherzinha que fica falando com a gente? Então a gente vai lá, grava a saudação, a gente usa um sintetizador de voz, grava a saudação dela lá, faz a conversão de mídia, joga para dentro do servidor e você tem lá a saudação para sua empresa. Então aqui eu tenho a saudação da minha empresa, eu tenho o horário de atendimento, enfim, eu posso colocar quantas mensagens eu precisar aqui e montar os IVRs e ir trabalhando de forma que um enxergue o outro, enfim, tá? Só para explicar essa extensão 10 aqui que eu criei, poderia ter sido extensão 1, 2, 3, o número que eu quisesse, tá? Eu só criei ela para o que acontece o seguinte, isso é um diferencial que a gente faz no nosso ramal, tá? no nosso servidor, que a gente consegue trabalhar com uma forma que você consegue redirecionar os seus clientes para tudo que você precisa. Então, por exemplo, um grupo um grupo de ramais, a gente cria o grupo de ramais, cria um ramal específico aqui. Esse ramal ele nunca vai ser logado, tá? Então nunca ninguém vai logar neste ramal aqui. E daí o que acontece? A partir do momento que a gente joga para esse ramal, o servidor vai entender que não tem ninguém logado nesse ramal, ele vai tomar uma ação e vai fazer a ação determinada que nós configuramos. Então, por exemplo, aqui, se eu jogar no fila de clientes, certo? Que é um ramal aqui, tá? Isso daqui, entendam que isso daqui é um ramal. No fila de clientes, ninguém atendeu, tá certo? Ninguém atendeu. Qual que é a solução que ele tem que dar? Se ninguém responder, ele tem que entrar na IVR e na saudação que eu coloquei na IVR. Se tiver ocupado, na verdade a gente só coloca, eu coloco esses três aqui, mas se não tiver resposta, na verdade é só esse primeiro. Se não tiver resposta, mas para não ter problema, coloca nos três: ocupado e not reachable. Se você tem que colocar o IVR em todos e saudação, tá? Para explicar o que está acontecendo, é que eu não estou entrando em detalhes, eu só estou mostrando as funcionalidades e como que a gente trabalha. Então quer dizer, ele jogou para o IVR, esse ramal jogou para o IVR. Então a partir do momento que
entrou a ligação, eu já fiz o direcionamento dessa ligação, essa ligação caiu para a extensão 10, mas não tem ninguém logado na extensão 10, não vai fazer nada, ele altera e joga isso para o IVR. A pessoa automaticamente escuta a saudação, na saudação não deixa a pessoa ter nenhuma ação, digitar nada, e automaticamente a pessoa não digitando nada, ele dá um timeout e joga para fila. Tá? Então é uma coisa muito boa, é um serviço muito bom, funciona legal, enfim, para quem precisar fazer uma interligação entre matriz e filial, fala com a gente que a gente faz dar certo, tá bom? Valeu, um abraço e até mais.